Olá, boa noite. Você está a sintonizar a Popular FM 90.9, a emissão de sexta-feira, pelas 21 horas, o seu programa preferido, A Idade dos Saberes. E também para todo o mundo em www.popularfm.com. Seja bem-vindo a este seu espaço. Vamos estar daqui a pouco à conversa com o nosso convidado de hoje, que vai inaugurar esta nova sessão de programas, depois de umas merecidas férias que eu tive. Já vamos falar também sobre isso. Mas o nosso convidado de hoje, o Rui Loio, que está por aí a chegar pela Passadeira Vermelha, daqui a pouco entra aqui no estúdio e vai nos contar, sabe de quê? De fotografia. É verdade, uma coisa que toda a gente faz nas festas, nos aniversários, nas férias, enfim, que registra para mais tarde recordar. Mas o Rui Loio é realmente a pessoa indicada para nos falar de fotografia. Aliás, corrijo, não é Rui Loio, é Loio. Loio, que é engraçado que Loio é o nome de uma planta arroxeada, azul arroxeada, muito bonita, que eu por acaso conheço. Mas vamos falar com o Rui Loio daqui a pouco, quando ele entrar aí por essa porta adentro, com o seu famoso bigode, falar-nos de fotografia, que é a sua grande paixão, entre outras. Depois já vamos aprofundar isso. Fique connosco com a boa música de Paulo Gonzo, Pedras da Calçada. É o nome, as vestes dos loios. São frados, eu sei, é uma ordem também. Era anis. Era, porque é a cor do loio. É a cor do loio. As coisas que tu sabes. As coisas que tu sabes. Boa escolha. Estás com boa música, sim senhor. Isto é que é música de qualidade. Música portuguesa de qualidade.
E foi assim com o Paulo Gonzo, as pedras da calçada, que dão-me para muito mais do que simplesmente caminhar, até dão-me para fazer lindas canções. Bom, e falando de canções, fala-se de festa. Temos aqui umas dicas para vos dar, meus caros e caras amigas ouvintes. E trata-se precisamente de festa. Figueiras em festa, aqui nos arredores do Pinhal Novo. Na Sociedade Recreativa das Figueiras, no dia 12, 13 e 14 de setembro, vai haver uma grandiosa festa. A Festa das Figueiras. As Figueiras é uma localidade muito acolhedora, com gente muito simpática e bem disposta. E então vamos falar um pouco sobre o programa das festas. Portanto, no dia 12, sexta-feira, a abertura oficial e a quermesse pelas 21 horas. Às 21h30, baile com Ana e Luís Vicente. Um excelente baile a toque de acordeão. Às 22h30, o rancho folclórico da região do Forninho fará a sua atuação. E também às 23h30, a continuação do baile com sardinhada pela 1h da manhã. Sardinhada, pão, vinho da região. Quer saber melhor? Totalmente grátis. Eu não vou faltar, até porque este ano as poucas sardinhas que comi não estavam ainda grande coisa. O verão vem em setembro, os ventos de agosto não deixaram realmente muitas das noitadas do luar de agosto a fazer o gosto ao dente, neste caso, e eu se calhar vou aproveitar a sardinhada à 1 da manhã, não se esqueça, de 12 para 13, em Figueiras, aqui bem perto do Pinhal Novo. De borla. Estas coisas até parece que não são deste tempo, mas pronto. No dia 13, sábado, às 16 horas, torneio de sueca. Para quem gosta de jogar às cartas, força. Às 16h30, uma missa solene em honra de Santo António. Às 21 horas, a abertura da quermesse e das barraquinhas. Às 21h30, baile com os irmãos Cabanas. Mais uma vez um baile a toque de acordeão. Às 22h30, o grupo de sevilhanas da Carnacha. E às 23h30 a continuação do baile até de madrugada. No dia 14, domingo, uma coisa que eu gosto muito, logo às 14 horas, esta hora é que é um bocadinho tardia para estas coisas, ou seja, eu não posso almoçar porque vou lá estar de certeza, porque às 14 horas vai haver porco no espeto e convívio. Aliás, não há porco no espeto sem convívio, pode haver convívio sem porco no espeto, mas as duas coisas em conjunto realmente são uma maravilha. E às 16h30, eu duvido que muita daquela rapaziada que se vai dedicar ao porco no espeto vá à missa solene em honra de Santo António às 16h30, porque aquilo, o porco no espeto demora muito tempo a mastigar, estas coisas demoram muito tempo, é preciso maturar o palato e tal, pronto, e às 16h30 não sei se haverá muita clientela para a missa, mas pronto. Mas há a missa solene em honra de Santo António às 16h30. Às 19 horas, a abertura da quermesse e das barraquinhas, e às 19h30 baile com o grupo Duplo R. Às 21h45 o grupo de dança Areia de Estúdio. E às 22h45 a continuação do baile até à meia-noite, hora do encerramento das festas, e é nessa altura que você diz: de onde vens? Venho da festa. É verdade. Não. Mas nós também vamos continuar a festa aqui no estúdio, porque o meu amigo Rui Loio já aqui está, já ia tropeçando ali na passadeira vermelha à entrada da porta, mas ele não veio sozinho. Trouxe duas damas do honor com ele, que daqui a pouco, duas apaixonadas pela fotografia, e que eu não podia deixar de forma alguma de passar em branco aqui nos nossos estúdios. E vamos já começar a nossa conversa com o nosso convidado hoje. Rui. Olá, boa noite. Muito obrigado por teres acedido ao meu convite de estares aqui presente hoje. E o microfone é teu. É assim, desafiaste-me há 6 semanas, quando aqui estivemos com o Rogério dos Santos, Rogério do Carmo, peço desculpa. O Rogério do Carmo. Um dos homens da rádio portuguesa na Europa, talvez a pessoa que melhor sabe de rádio em português por essa Europa fora, e desafiaste-me para 6 semanas seguintes estar cá. Tudo bem, falar de fotografia, tudo bem, ótimo, mas assim, eu tropecei na passadeira vermelha porque a calçada que está lá fora é tão bonita, que eu tive que tirar primeiro uma fotografia. Depois disso puseste as pedras da calçada, ainda mais ajudou. Ainda mais ajudou. Assim, ser recebido com o cavaleiro andante e com as pedras da calçada, meu amigo,
Tá o programa de música portuguesa está Isto perfeito. está tudo dentro do contexto, não é? Nem nós aqui fazemos a coisa por menos. Ou não fosse isto a Popular FM, essa que é a verdade. Aqui qualquer pessoa que pouco perceba de rádio, como é o meu caso, qualquer pessoa aqui se transforma realmente num, num locutor de qualidade. É tudo uma questão de... E os nossos convidados também. Rui, mais uma vez te agradeço o facto de teres acedido ao meu convite para vires aqui hoje e partilhares estas 2 horas de boa disposição com os nossos ouvintes. E começo por te perguntar, não já pela fotografia, mas começo por te perguntar, tu nasceste em Luanda e como é que vieste cá parar? Sim, vim Conta-me cá lá. de avião. Conta-me lá as peripécias da viagem. Eu vim para cá acima de avião. Vieste de avião? Vim de avião. É bom, é bom. Fiz uma paragem numa cidade chamada Dakar, que era obrigatório naquela altura. Entretanto, isto quando de 75, vim com muitas pessoas que vieram de Angola, que vieram de Moçambique e de outras ex-colónias. Portanto, vieste na época quente, não é? Sim, apanhei o verão quente em Portugal. Se eu lá estava habituado a uns barulhos esquisitos, aqui também continuei a ouvi-los, mas isso pronto, são outras histórias. E esses barulhos ainda hoje nos ensurdecem. Sim, mas isso, vamos tentar não falar destes barulhos, não é? Passamos um bocadinho à frente. E fui parar ao Odivelas, onde vivo ainda hoje. Tem os seus quês, os seus partes boas, as suas partes menos boas. Eu agora neste momento posso dizer que vivo correndo na barriga porque tenho a estação de metro à porta de casa. Portanto, não é bem à porta, 50 metros ao lado. É assim, aquela diferençazinha suficiente para o prédio não tremer. E não me apetece sair neste momento de Odivelas, não me apetece mesmo sair. Estás lá muito bem instalado. Estou muito bem instalado. Ora bem, eu sei que tu és um adepto da beleza portuguesa e que, de alguma forma, é isso que tu tentas reproduzir ou levar ao conhecimento através da arte que desenvolves, da fotografia, na maioria dos teus trabalhos. No entanto, nós já lá vamos à fotografia. Há coisas que têm muito a ver com quem nasceu em Angola, e tu, que és um natural de Luanda, e que nós somos da mesma idade, penso eu, mas nasceste numa terra e estiveste por lá até aos 15 anos de idade, portanto lembras-te perfeitamente que as cores africanas são cores quentes, são ocres, são vermelhos, são amarelos, enfim. Até o azul é diferente. Até o azul é diferente. Essas cores tiveram alguma importância na tua paixão pela fotografia? Assim, essas cores lá talvez não me tenha pegado tanto numa máquina fotográfica para fazer aquilo que eu hoje faço, eu comecei a fazer há alguns anos atrás, mas fizeram com que eu ficasse cá dentro. Quando comecei a tirar fotografias ao que me envolvia, comecei a olhar para essas cores e comecei muitas vezes, e ainda hoje procuro muitas vezes essas cores mais fortes, e quem está habituado a olhar para as minhas fotografias vê que eu procuro muitas vezes tirar fotografias viradas ao sol. Uhum. Não perguntem o porquê, mas tem a ver talvez com aquilo que tu disseste, com o meu sangue africano, salvo seja. Não é bem a questão, mas é sentir as cores da África. Sim, que são cores bastante emotivas, bastante emotivas. Bom, nós não vamos alongar a nossa conversa agora muito mais antes das 21h20, que temos o bloco, publicitário. Muito obrigado. Nada. Aliás, eu agradeço-te porque tu também és um homem da rádio, já vamos falar sobre esse pormenor, mas realmente temos um compromisso publicitário e não vou estar depois a interromper aqui o curso da nossa conversa e vou desde já avançar para esse bloco e depois voltamos logo a seguir com a exploração então dessas cores quentes e dessa tua africanização, digamos assim, que incutes nas fotografias que tiras. Já voltamos. Fique por aí, não se vai embora, que depois do bloco publicitário o Rui Loio vem aqui contar-nos de sua justiça. Loio. Tem um acento. E a flor tem um acento também. Pois tem. A planta tem um Por acento. acaso tem. E quando se pões o I grego, também tem um acento. Diz? Quando pões o Y, também tem um acento. Sim. Ou seja, o Y é que faz acento. Exatamente. Isto era preciso, era aqui uma garrafa de whisky. Com o copo de água à frente. Mas ninguém se lembra, quer ver?
baixa a velocidade. Não desligues, baixa só, põe menos velocidade. Só chegou. Baixa. Não funciona. Agora preciso ter aquilo a rodar. Ao mesmo tempo. Tem que ser ali no fundo. E já estamos de volta aqui com o nosso amigo Rui Loio, que nos vai falar então de fotografia. Então Rui, conta-nos lá, pronto, tiveste essa influência das cores africanas e isso realmente faz com que te prendas a muitas das belas paisagens que nós, aqueles que conhecem a paisagem africana, gostariam com certeza de perpetuar, e a fotografia é uma forma de o fazer. Mas como é que apareceu a fotografia na tua vida? É assim, a fotografia apareceu porque eu, como diz o outro, como muita coisa aparece na vida de nós, que nós não sabemos explicar como, através de uma máquina pequenina, daquelas máquinas de 110, rolo 110, que existia na altura, e fui brincando, depois passei para uma outra máquina 135 e continuei a brincar, até que pronto, passei para as máquinas um bocadinho mais, chamadas máquinas de amadores, mas as reflexes, e fui andando por aí. Quando comecei a fotografar, fotografava os amigos, a família. Depois disso, achei que devia fotografar algo mais, e como uma das coisas que eu também gosto são automóveis, andava atrás dos rallies de Portugal e dos campeonatos nacionais de rally e dos vídeos do Porto, então fui fotografando com essa máquina 110 e com a máquina 35 na altura, ia fotografando os carritos que lá passavam, aquelas pequenas grandes bombas, e algumas saíam bem, outras saíam menos bem, e as pessoas que eu conhecia, que estavam ligadas à fotografia, iam-me ensinando mais, iam dando mais umas dicas, mais isto, mais aquilo, mesmo sempre com aquelas máquinas, porque na altura as reflexes eram muito caras para mim. E até que há cerca de 9 anos, 8 anos e tal, comprei a primeira reflex e a partir daí foi um apetecer fotografar tudo que me rodeava. Para teres assim uma ideia, eu puxava o rolo ao máximo, e era uma reflex de rolo ainda, uma 300, puxava o rolo ao máximo para poder, um rolo 36, para me poder dar quase 40 muitas vezes, 39, 40 fotografias, porque eu queria apanhar tudo e mais alguma coisa. E a partir foi fotografar. Tenho algumas quantidades de fotografias. Algumas quantidades. Algumas. E tu preocupas-te muito com a qualidade, porque tanto que assim é, que esse teu empenho tem sido de alguma forma reconhecido. Mas esta história da fotografia, quer dizer, eu desde miúdo, que ainda me lembro daquelas fotografias que se tiravam a preto e branco, que havia rolos a preto e branco, havia rolos a cores e tal, era uma chatice, que tínhamos que levar o rolo a um estúdio onde fosse revelado, aquilo demorava uns certos tempos e tal. Hoje em dia não, hoje qualquer pessoa, a fotografia hoje está ao alcance, aquela fotografia básica, para mais tarde recordar, está ao alcance de qualquer pessoa. Portanto, podemos dizer que nas últimas 2 dezenas de anos, digamos assim, que a fotografia sofreu um salto qualitativo e ficou mais disponível, mais barato, portanto ao alcance de qualquer pessoa, é isso? É assim, de modo geral, é isso. Não quer dizer que apareça um ou outro fotógrafo ou fotógrafa que, porque sentem a fotografia, e eu falo na parte da arte, da fotografia como arte, não na parte técnica, não na parte de profissionalismo puro, mas sim como arte, aquele fotógrafo ou aquela fotógrafa que sentem a fotografia, tiram fotografias belíssimas, mesmo com máquinas muito fracas. Estou-me a lembrar que a melhor fotografia até hoje, considerada o ícone da fotografia, tirada a preto e branco,
por um dos grandes mestres de fotografia a preto e branco, que já faleceu, um francês, em que esse senhor consegue tirar a fotografia a um jovem, uma criança que está a fazer xixi, ou que está a urinar, falando português, não é? Correto, mas que está a fazer xixi para o capacete do militar, que está abaixo do muro, o militar está escondido no muro, e a criança por cima, pronto, e essa fotografia é algo que, não pelo gesto da criança, mas sim por tudo o que está à volta. É arte, aquilo ali não tem técnica, quer dizer, não quer dizer que não tenha técnica, mas não é uma fotografia técnica, é uma fotografia de arte, é uma fotografia de beleza pura sem ter sido mexida. Não quer dizer que não se encontre isso noutros locais, noutros momentos, e encontramos isso com muita vontade e muita segurança. Agora, se conseguir apanhar aquele momento único, que todos nós depois tentamos repetir no dia seguinte, no ano seguinte, no mês seguinte, nunca se consegue, porque aquilo é único, é aquele momento. Eu posso dizer, eu tenho uma fotografia, e por acaso está numa exposição neste momento, que é da viagem da linha do Tua, do comboio do Tua, em que todo o espelho de água que está na fotografia assim, é algo belo. Se por acaso tiveres acesso ao Facebook, se fores à minha página, encontras lá a fotografia e poderás depois tu próprio comprovar. Rui, a fotografia, além de perpetuar um momento único, não é? Sim. A fotografia, conforme disseste, em termos de arte, digamos assim, pode efetivamente ser trabalhada de tal forma que pode traduzir várias mensagens. Portanto, daí a tal frase célebre, que eu não sei exatamente quem foi o autor, que disse que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Tu sentes-te enraizado nessa filosofia de criador, de artista, de poeta, enfim, das imagens, ao fazeres uma fotografia com requintes artísticos e não apenas a captura de uma imagem? Assim, se já reparaste, eu não trabalho as fotografias, por isso eu não transformo a fotografia. Não é o trabalhar no aspecto de limpar cores, ou não sei, por isso eu não transformo a fotografia para tirar outros benefícios ou para criar algo mais. Nesse aspecto eu não o faço, tiro o chapéu a quem o faz, porque é algo muito bonito. Pegar uma fotografia, sei lá, de um pôr do sol e transformar num cavalo alado, por exemplo. Imaginemos, há quem faça isso muitíssimo bem. Eu tiro o chapéu por completo, porque eles são verdadeiros artistas. E tanto é um artista aquele que tira o pôr do sol, ou tira o nascer, ou até mesmo a hora de uma sombra, e o outro que pega nessa fotografia e transforma noutra coisa qualquer. E sim, isso são para mim os dois grandes artistas. Tu tens uma exposição neste momento a decorrer, queres falar-me disso? Posso, assim, é a terceira vez que estou este ano no Centro Comercial Alvalade. Em Lisboa? Em Lisboa, junto à estátua de Santo António, vou lá estar até o dia 14, e tenho lá uma exposição que tem como tema Rios de Portugal. Levei para ali aquilo que eu conheço de alguns rios de Portugal. De alguns. De alguns, só. Queres dizer quais? É assim, tens lá o Guadiana, tens lá o Zézer, temos lá o Minho, o Lima, temos a Ria de Aveiro, temos o Tejo. O que é que te encanta nessas fotografias que tiraste do livro? O que é que me encanta? Cada fotografia tem um momento único. Foi aquilo que eu senti quando olhei para ela. Eu sou um bocado suspeito desta pergunta. Eu sei que tu também gostas de fotografia. Também és um amante da fotografia. É verdade. Mas assim, o que é que me encanta? Eu sou um amante da fotografia e sou um amante do rio. O rio para mim tem um significado místico muito relevante, até inclusivamente na minha maneira de estar na vida. Mas o que eu te pergunto é, o rio não é olhado por toda a gente da mesma forma. Claro. E tu, na tua qualidade de observador e quando capturas aquele momento, o rio transmite-te o quê? Uma mensagem? É apenas a paisagem? Tem a ver com o momento em si. Tenho uma fotografia lá que é um espelho. O rio é um espelho do que está a acontecer no céu. Muitas pessoas já viram a fotografia e dizem que aquela fotografia é única e é verdade. Assim, se eu quiser amanhã chegar lá ao mesmo local e tentar tirar, não consigo. Por muito que haja o mesmo movimento no céu, aquele espelho jamais
Tem outras que são um transporte, um meio de transporte, um animal a passar. Assim, sinto o momento em que o rio para para mim naquele preciso momento para me dizer fotográfico. É isso que ele me diz. É isso que ele diz, exatamente. E nós os apreciadores das coisas do rio, de alguma forma, a todos nós sentimos esse encantamento que é uma paisagem que, não mudando, se encontra sempre em mudança, porque a água corre e não volta, não é? Ou não volta pelo mesmo caminho. Mas não há dúvida. E essa exposição vai estar patente no Centro Comercial Alvalade, em Lisboa, até quando, Rui? Dia 14. Até dia 14 deste mês. Deste mês. Portanto, aos amigos e às amigas ouvintes que gostem de fotografia e que gostem das paisagens ribeirinhas, façam favor de se deslocar ao Centro Comercial Alvalade, onde a exposição do Rui Lóio estará presente até dia 14 deste mês. De que horas a que horas, Rui? Das 9 às 21. Das 9 às 21. E, na medida do possível, o Rui estará por lá para vos receber de braços abertos. Em princípio, se tudo correr bem, não estarei no dia 7, 8 e 9, ao fim da tarde, por outros motivos, e no dia 10 também. Por isso, esses 4 dias, ao fim da tarde, a partir das 6 da tarde, não devo lá estar. De resto, está Ok. Bom, e agora está na altura também de agradecer aqui aos nossos amigos e amigas que nos acompanham aqui na rádio, através do Facebook, nomeadamente aqueles que puseram aqui um like e que alguns deles até fizeram aqui uns comentários na página, na minha e na do programa, que eu tenho aqui aberto, e nomeadamente um abraço, um beijinho para a Célia Fortunato, para a Jan Meira, que nos está a ouvir em Fortaleza, no Brasil, para a Manuela Bravo, que nos está a sintonizar, e mais o Manuel Policarpo, a Ana Silva em Coimbra, a Lenita Pardal no Porto, a Fátima de Gruta, a Paula Cecília em Algés, a Sónia Silva Ruiz, o Sebastião Oliveira, a Alice Gomes está a ouvir-nos, mas é aqui no estúdio, que eu daqui a bocadinho já vou falar com ela, e também a Dulce Alexandra, que também está aqui no estúdio, daqui a pouco também já vamos falar os dois, a Paula Delgado, que nos está a ouvir na Benedita, a Francisca Natália Canelas no Barreiro, a Cecília Taborda, a Maria Fernanda, o Francisco Ferrão em Roterdão, e ainda a Helena Corista e a Cláudia Loio. A Cláudia Loio, que eu não sei se é da tua família. É uma da das tua minhas família. Eu presumo que ela esteja a ouvir. Bom, e mais, ainda temos aqui mais gente. Temos também... Mas olha, falaste aí numa fadista, por acaso. Ah, sim? Helena Corista. Muito bem. E estamos também a ser ouvidos em Brasília pela Eliane Lencastre e no Tramagal pela Dora Mata. Portanto, uma vasta audição espalhada por esse Portugal e por esse mundo fora, deste lado e do lado